Então vamos lá, 12 de outubro, tá? Vamos iniciar a nossa aula aí sobre a Lei 14.994 de 2024, uma lei que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de outubro. Duas observações acerca dessa lei. A primeira, essa lei entra em vigor a partir da data da sua publicação, então ela não tem período de vacatio legis. O que é esse período de vacatio legis? É o período que a lei precisa de Dias? algumas... Isso, Pode falar. meses. Acho que meses, né? 30 dias, né? meses. 30 dias. Ele vai e coloca assim, essa lei só vai entrar em vigor, por exemplo, daqui 30 dias. O legislador ele pode fazer isso, tá? Mas essa lei não. O próprio presidente da República, que foi quem promulgou ela, falou que ela entra em vigor na data de sua publicação. Então, qualquer crime ocorrido do dia 10 de outubro para frente, a gente vai aplicar essa lei, tá? Claro que os crimes têm que envolver o que está escrito aqui na lei. Mesmo na situação... Desculpa interromper. Mas pode falar. Mesmo naquela situação que ocorreu agora no dia 9, onde o cara sequestrou aqui em Goiânia, não sei se você viu. Não, dia 9 não aplica. Só do dia 10 em diante. Do dia 10 em diante. Porque conta da data da publicação. A publicação dele foi no dia 10 de outubro. Mas se no caso ocorresse assim, de ter ouvido uma agressão, uma lesão corporal grave e ela falecer no hospital depois? Aí que tá. Aí a gente entra naquela questão do resultado do crime, né? Aí você tem que ver a questão das concausas. Essa concausa foi relativamente dependente, absolutamente dependente. Se for comprovado que o resultado do crime se deu no dia que ela morreu, aí beleza, a gente vai aplicar a lei do dia que ela morreu, né? Então aí a gente já tem que ir para a esfera do direito penal parte geral para ver se essa causa da morte tem relação ou não, tá? Isso daí, dentro do tribunal do júri, inclusive, é uma discussão muito louca. Eu já vi muitos tribunais do júri que faz essa discussão, tá? Mas o que você tem que levar para a prova? A partir do dia 10 de outubro de 2024, eu aplico essa lei. Por quê? Porque ela é uma lei que prevê, né, basicamente, apenas artigos que a gente fala que são prejudiciais ao réu, tá? E vocês sabem que aquilo que é prejudicial ao réu não pode retroagir, apenas o que é benéfico, tá? Então, de acordo com o que a gente for passando aqui, eu vou falar para vocês como que era antes, como que ficou, né? E quais são as consequências jurídicas aí nos nossos dias atuais. Professor, no final da aula, eu queria fazer uma pergunta em relação a essa questão de prejudicar o réu antes ou depois da lei promulgada, pode ser? Tá, já anota aí, tá bom? Tá, beleza. Ó, primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui. Essa lei, ela teve várias alterações em outros códigos, em outros dispositivos, em outras leis. Então, eu elenquei aqui quais foram as leis que sofreram alterações com a promulgação dessa lei que a gente chama de lei antifeminicídio, tá? É o apelido aí que estão dando para ela. Professora, mas por que lei antifeminicídio? Justamente porque ela veio para colocar no nosso ordenamento jurídico o crime de feminicídio como um crime autônomo. Só por conta disso que ela tem esse nome, tá? Mas ela prevê várias coisas, não só essa questão do feminicídio como crime autônomo, beleza? Então, ela promoveu alteração no Código Penal, na Lei de Contravenção Penal, na Lei de Execução Penal, na Lei dos Crimes hediondos, na Lei Maria da Penha e no Código de Processo Penal, tá? Vou passar aqui cada um desses detalhes para vocês. Vamos lá. Alteração aí primeiro dentro do Código Penal. Galera, efeitos da condenação. O que está em verde significa que mudou, que não tinha antes, né? Então, quando a gente fala em efeito da condenação, o que a gente está falando? O cara, ele foi condenado por um crime, tá? E, a partir daquela condenação, surgem alguns efeitos, tá? Um exemplo aqui para vocês, ó. Perda do cargo, função pública ou do mandato eletivo. Para isso, eu tenho que ter essas duas características aqui, ó. Quando a pena aplicada é uma pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, dos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, e quando for aplicada a pena de privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Então, eu só posso ter essa perda da função ali, né, do cargo ou do mandato eletivo, se eu tiver essas duas hipóteses, tá? Aí, o que o artigo 92 mudou aqui no inciso 2 por conta da lei
antifeminicídio. Ele colocou assim, ó, uma redação que já existia, né? A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos a pena de reclusão cometidos contra outra igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente tutelado ou curatelado. Aí ele coloca assim, ó, bem como nos crimes, bem-vindo, Guilherme, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões ou condição do sexo feminino. Professor, o que significa isso? Se o cara cometeu um crime contra a mulher por razões ou condição do sexo feminino, se ele foi condenado, eu tenho como efeito dessa condenação a perda do pátrio familiar. Professor, então quer dizer que ele não vai poder ficar com os filhos, um exemplo? É mais ou menos isso. Professora, mas tem como reverter isso? Tem sim, porque a gente tem um sistema lá dentro da lei de execução penal chamado reabilitação. Tá? E mais, mudou mais. Ó, tudo dentro do artigo 92. Aí o que ele fala aqui, ó? Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos. Beleza. Devendo ser motivado na sentença pelo juiz. Beleza. Aí ele vem com o segundo. Ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, serão, aí ele coloca, aplicados os efeitos previstos no inciso 1 e 2, que é o que está aqui, vedadas a sua nomeação, designação, diplomação em qualquer cargo, função ou mandato letivo entre o trânsito julgado da condenação até o efeito do cumprimento da pena. E olha o terceiro, gente, automáticos efeitos do inciso 1 e 2. Ou seja, é automático. O cara foi condenado, o juiz não precisa nem motivar. Ele já vai lá e aplica. Isso daqui, ó, é uma das coisas mais sérias que nós temos. Por quê? Isso daqui, para quem está estudando para concurso, se ferrou, né? Então, se você está estudando para concurso, você praticou um crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, né? Você foi condenado. Olha só, você não pode ser nomeado, tá? Você não pode ser nomeado em cargo público. Isso daqui foi seríssimo. E olha só, isso é um efeito automático. Ou seja, o que significa, galera, eu dizer que é um efeito automático? Significa simplesmente que o juiz, ele não pode analisar caso a caso. Ele simplesmente tem que aplicar. Ele não tem um juízo de valoração, tá? É só isso que significa, assim, basicamente, para vocês entenderem. Isso daqui é uma coisa muito séria, tá? E uma pergunta. Pode falar. Sobre essa vedada de funções, etc. Sobre essa diplomação, designação, função pública em qualquer cargo, né? Isso. Quer dizer que, então, ele não foi condenado, o processo está correndo, ele pode ser nomeado. Sim. Se ainda não teve o trânsito julgado, sim. Mas se só na teoria ou na prática é assim? Aí a gente não vai saber porque isso é novo. Aí vamos ver como é que vai acontecer, né? Não, mas antes dessa lei, antes dela... Não, antes dessa lei, não existia isso daqui. Não era assim. Essa previsão veio só com essa lei. Então, a gente não tem como falar como que vai ser, porque isso é novo, entendeu? Isso daqui, inclusive, tem vários professores criticando isso daqui, por conta desse efeito automático, por conta dessa questão do trânsito em julgado, porque, pega um exemplo comigo, o cara está fazendo concurso para carreira policial, ele está na fase de investigação social, tá? Aí, a banca foi analisar lá a ficha dele e viu que ele está sendo investigado no inquérito policial por um crime de lesão corporal contra a mulher dele, né? Via de regra, você pode ter certeza que a banca já vai eliminar aquele candidato. Só que a lei fala, né, dessa questão aqui do trânsito em julgado e tudo mais. Mas vamos ver como que vai ficar isso daí na prática, beleza? Só pelo estar sendo investigado, já vai ser eliminado. Eu também acho que sim. Vamos lá. Alteração no artigo 129. Professor, o que é o artigo 129? Lesão corporal. Vamos fazer uma revisão aqui. Galera, dentro das lesões corporais, eu tenho vários tipos de lesão corporal. Dentre elas,
Eu tenho duas que são muito importantes, que é a lesão corporal no âmbito doméstico, a lesão corporal que a gente chama de lesão corporal doméstica, e a lesão corporal contra a mulher por razões ou condição do sexo feminino, tá? Muita gente se confunde. Vamos lá, eu vou diferenciar as duas, tá? Nada mais, nada menos, eu vou diferenciar as duas para explicar para vocês que a pena mudou, tá? Ok. Professora, eu vou ter que dar uma saidinha aqui, vou só atender um paciente e volto. Não tem problema não. Vamos lá, o cara, ele é casado, ele tem, a mulher dele tem 2 filhos em casa. Ele foi lá e bateu na mulher. A mulher ficou com lesão. Ele responde pela lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. 129, 13, aqui, ó. Parágrafo 13. Beleza. Pena de 2 a 5 anos. Agora, vamos lá. O cara mora com a mulher, 2 filhos, né? E a mulher dele pratica boxe, pratica jiu-jitsu, é uma mulher muito forte. E o cara, ele é aquele magrinho, né? Aquele cara que você olha para ele e fala assim, cara, esse cara aí, qualquer pessoa bate nele. E a mulher chegou um dia, arrebentou ele na pancada, né? E aí muita gente fala assim, nossa, mas não existe a Lei João da Penha? Agora eu vou explicar para vocês que existe essa lesão corporal aqui no âmbito doméstico, tá? Esse cara vai ser vítima aqui no 9º, não no 13. O 13 é específico para mulher. Professora, mas ele não foi vítima de uma lesão? Foi. A mulher não bateu nele? Bateu. Então, a mulher responde aqui no 9º, tá? Ela responde aqui no parágrafo 9º. Ela é autora do crime de lesão corporal no âmbito doméstico. Professora, e se a mãe for lá espancar o filho, deixar ele cheio de marca? Também é uma violência doméstica. E se o neto for lá espancar o avô, espancar a avó? Do mesmo jeito. Claro que se for a avó, a gente tem que ficar demonstrado que foi por razões ou condição do sexo feminino, porque ela é uma mulher. Agora, se for o avô, é no 9º, automaticamente, tá? Professora, qual que é o diferencial disso aqui? A pena mudou, tá? A lesão corporal doméstica, que era de 3 meses a 3 anos, agora é de 2 a 5 anos. Olha a gravidade. E a lesão corporal praticada contra a mulher por razões ou condições do sexo feminino era de 1 a 4 anos e agora é de 2 a 5. Professora, me explica quais são as consequências jurídicas daqui para frente por conta dessa pena. Primeira consequência, o delegado de polícia não pode arbitrar fiança. Você lembra, Ju Rubens, até quantos anos a pena para o delegado de polícia poder arbitrar fiança? Você lembra disso? Acho que até 2, né? 4, até 4 anos. Até 4. Então, por exemplo, até aqui no 13, o delegado poderia arbitrar fiança se ele quisesse. Pena máxima 4 anos. Tá? Aqui ele já não pode. Aqui também não. Outra consequência jurídica, não cabe suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo cabe nos crimes cuja pena é igual ou inferior a 1 ano. Pena mínima. Eu tenho muita dificuldade de entender essa pena de igual ou inferior. Igual é até 1, certo? Aham. Inferior Menor que 1. De 1. Isso. Mas Igual que é 3 meses, ó. 3 meses é menos que 1. Sim. Exato. Mas o crime de porte ilegal de arma, acho que é de 2 a 4, ele cabe. Não, mas ele cabe transação penal, é um instituto diferente. Suspensão condicional, não. Tá? É transação. É um instituto bem parecido. É um instituto bem parecido. Tá? Mas no caso da transação penal, ela é mais leve ou ela é mais grave do que a suspensão condicional? Os dois são ótimos. Os dois são ótimos. Tu vai fazer acordo com o Ministério Público. Não vai ter processo, né? Beleza. Tem uma diferençazinha entre os dois, mas depois a gente entra em detalhes em relação a isso. Beleza. Mas a suspensão condicional do processo é o quê, professora? Olha o nome. Suspensão condicional do processo. Nada mais é do que o Ministério Público vai virar para você e falar assim, meu filho, se você cumprir essa condição aqui, eu vou suspender o processo. Aí você fala assim, não, Ministério Público, eu quero. Então, beleza, então. Então, vamos fazer aqui esse acordo. Se você cumprir tudo bonitinho, quando chegar no final, você vai ter extinto sua punibilidade e acabou aquela conversa daquele processo ali. Se você não fizer, aí nós vamos em diante. Mais ou menos isso, para vocês entenderem uma linguagem assim, menos jurídica, tá? Então, aqui na lesão corporal teve aumento de pena,
Então, bem de boa, as duas penas são iguais, tá? Então, foi até bom agora que ficou bom para decorar. É a pena mais alta de lesão corporal que nós temos ali, tá? É a mais alta. Exceto lesão corporal ali qualificada, questão quando resulta morte. Galera, então vamos lá. Artigo 141. Alexa. A Alexa tá falando ali, ó. Ó, artigo 141. O que mudou? Nos crimes contra a honra, Alexa. Rapaz, você é chata, Alexa. Deixa eu desligar ela aqui, senão não vai deixar nós dar aula, não. Aí, vamos lá. O que mudou aqui no 141, galera? Lá no 141, ele vai falar sobre causas de aumento de pena, sobre consequências jurídicas dos crimes contra a honra, tá? Lembrando que os crimes contra a honra são calúnia, injúria e difamação. Então, o que aconteceu com essa nova lei? Se uma mulher for vítima de crime de calúnia, injúria e difamação, e a motivação desse crime for por conta das razões da condição do sexo feminino, essa pena vai ter uma consequência jurídica de um aumento de pena, né, do dobro. Nada mais é do que uma situação que vai aumentar a pena do caboclo, tá? Mas em relação aos crimes ali não mudou nada, tá? Não teve nenhuma outra alteração, foi apenas essa causa de aumento de pena. Muito simples, tá bom? Que inclusive aconteceu também no crime de ameaça. Então, a mulher que foi vítima do crime de ameaça e por razões da condição do sexo feminino, o cara também vai ter esse aumento de pena. Só que aí, galera, teve outra alteração aqui no crime de ameaça que, para mim, foi uma das alterações mais importantes dessa lei, tá? Depois do feminicídio, é claro. O que acontecia muito? A mulher chega na minha delegacia, aí ela fala assim, eu queria fazer um BO. Beleza, vamos fazer o BO. É que o meu marido, ele tá me ameaçando, ele tá me mandando áudio, ele falou que vai me matar e tudo mais. Aí eu vou, pego o celular da mulher, escuto os áudios, realmente o cara tá ameaçando a mulher, eu vejo as conversas, tudo certinho. Tiro o print da conversa, coloco lá no anexo do boletim de ocorrência, e aí eu mando pro delegado despachar. O delegado despacha. Aí ele fala, instaura o inquérito policial, ouve a vítima, ouve o acusado, colha a representação da vítima, depois volte para mim concluso. Beleza. Aí eu vou lá e faço tudo isso. Quando eu chamo a mulher na delegacia para ouvir ela fala assim, não, eu não vou representar contra ele, não, a gente já voltou, nós estamos bem, e eu não vou querer mais, não. Aí o que a gente faz? Nada, a gente não pode fazer nada. Se ela não quiser representar, a gente não pode fazer nada. Só que agora nós podemos, tá? Por quê? Porque isso mudou. Então, se eu pegar uma situação, pode até ser de flagrante, pode até ser de uma situação que a mulher foi na delegacia registrar um BO, ou que eu mesmo, como policial, ouvi, né? Vamos supor, aqui eu moro numa casa, eu tenho vizinhos, eu escuto as conversas deles, né? Vamos supor que eu escuto meu vizinho falando para a mulher dele que vai matar ele, matar ela e tudo mais, né? E aí, se eu quiser até dar um flagrante, uma situação assim, eu até posso, tá? Eu sou policial, eu tenho esse poder. E se a mulher virar para mim e falar assim, não, eu não quero ver meu marido sendo preso, eu não vou representar contra ele, sabe o que eu vou falar para ela? Você não tem vontade. É isso que eu vou falar para ela agora. Por quê? Porque agora eu não preciso da representação dela. Então, se ela estiver sendo ameaçada, independente se ela quer ou não levar aquilo adiante, não importa. Eu não dependo mais dela, tá? Simplesmente assim. Da mesma forma que é com a lesão corporal. A lesão corporal já era assim, né? Então, a mulher chega na minha delegacia, fala que foi vítima de violência doméstica, igual esses dias, ó, só para vocês verem. 2 amigos meus andando na rua, a paisã, viu um cara socando a mulher no meio da rua. Saíram correndo, fizeram a intervenção, até tiveram que atirar, porque o cara não queria, ele estava sendo resistente às ordens da polícia. Levaram para a delegacia, chegou lá, a mulher falou, não quero representar. Meu amigo, ela levou um soco, ela tem uma lesão. Independente da vontade dela, eu vou lá, vou fazer todos os procedimentos, vou mandar para o delegado de polícia vai fazer o despacho, a gente vai levar o flagrante. Independente se ela quer ou não, tá? E agora é aquela com ameaça também, beleza?
Então, isso daqui, para mim, é uma das mudanças mais importantes aqui em relação a essas alterações. Alguma dúvida aí, vocês? Professora, sobre a lesão corporal, ela também teve uma alteração de uns 5 ou 6 anos para cá, porque a lesão corporal também, se ela não fosse grave, ela era condicionada, né? Não, ó, vamos lá. Lesão corporal leve. Ó, lesão corporal de juizado especial. Só que o que aconteceu? Dentro da Lei Maria da Penha tem um dispositivo que fala que a lei do juizado especial não se aplica aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, mesmo na lesão leve, não preciso da vontade dela, tá? É por conta disso. Porque a lei do juizado especial não se aplica à Lei Maria da Penha. É só por conta disso, tá? Mas foi sempre assim ou não? Sim, desde quando a lei foi aprovada. Ah, bacana. Se eu não me engano, é o artigo, não sei se é 88, 89. Tem algum artigo que vai falar sobre isso, beleza? Mais alguma dúvida? Não, beleza, isso aí. Então vamos lá. Agora, a alteração mais importante dessa lei, tanto que ela é apelidada como lei antifeminicídio. Galera, como que funcionava antes? Eu tinha o crime de homicídio, previsto no artigo 121 do nosso Código Penal, e eu tinha o feminicídio como uma qualificadora. O que significa isso? Significa dizer que eu tinha uma pena menor para um homicídio normal e uma pena maior para o cara que mata a mulher por razões da condição do sexo feminino. O que aconteceu agora? Eu tenho um novo crime no Código Penal. O crime do artigo 121A, chamado de feminicídio, cujo a pena dele é de 20 a 40 anos, a maior pena prevista no ordenamento jurídico hoje. É a pena do feminicídio. Gente, olha só para vocês verem o tanto que isso é forte. Se o cara, por exemplo, for condenado a um feminicídio e ele pegar 30 anos de cadeia, ele vai progredir com 55%, ou seja, ele vai progredir com mais de 15 anos. Olha o tanto que isso é sério, né? 16,5, né? Exatamente. Olha só para você ver o tanto que isso é sério. Então, pensa comigo. Nossa, Essa alteração aqui vai ser uma alteração cabulosa, tá? Cabulosa, uma pena muito alta, tá? Então, o que vocês têm que entender? O que é feminicídio? A gente tem que ter razões da condição do sexo feminino. Essa condição, né, do sexo feminino, ela se dá por duas situações. A primeira é a violência doméstica familiar. Então, vamos supor ali que é um casal, né, um marido, uma mulher. E a 2 é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, que se aplica, inclusive, nas situações em que o casal já se separou, não moram mais na mesma casa, mas o cara, ainda assim, ele vai lá e pratica um crime contra essa mulher, né, por menosprezo daquela condição de mulher. O que vocês não podem confundir aqui é o feminicídio com o femicídio. O femicídio é eu matar uma pessoa do sexo feminino, é eu matar uma mulher. O feminicídio é quando eu mato uma mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. O Rubens está dirigindo o carro dele na rua. De repente, uma mulher cruza o semáforo que estava aberto para o Rubens e bate no carro dele. O Rubens fica puto, né? Ele fala assim, cara, você não sabe dirigir não sei o que e tal. E aí ele pega uma arma e atira na mulher, né? Aí você pergunta, professora, por que o Rubens matou a mulher? Porque a mulher bateu no carro dele. Não tem como eu falar que isso é um feminicídio. Por quê? Porque o Rubens não matou a mulher porque era mulher. Se fosse um homem que tivesse batido nele, ele ia matar do mesmo jeito, tá? Então, pensa comigo. Feminicídio, matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Femicídio, matar mulher, tá? Não confundam isso. Vamos ver o que mais alterou aqui nesse crime de feminicídio? Galera, o crime de feminicídio possui algumas causas de aumento de pena, tá? Essas causas são de 1/3 à metade. O que vocês têm que saber aqui são as causas, porque a nossa banca aí, por exemplo, da PCMG,
ela não é muito de cobrar essas causas justamente de pena, tá? Ela não é uma banca muito assim. O que ela vai querer saber é assim, ó, o homem que mata uma mulher por condições da razão do sexo feminino e essa mulher está grávida, ele vai ter uma causa de pena? É isso que ela quer saber, tá? Ela não quer saber o quanto. Vamos lá, as condições aí que aumentam a pena no crime de feminicídio. Primeira, durante a gestação, nos 3 primeiros meses posteriores ao parto, né? Ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade, tá? Então, essa terceira situação aqui, ó, que tá em verde, não tinha antes, veio com a nova lei, tá? Outra situação, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Então, o cara vai e mata a mãe na presença dos filhos, né? 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, o cara já tinha uma medida protetiva de urgência, um exemplo do afastamento do lar, né? E ele não podia chegar perto da mulher ali, uma distância de 300 metros, pois ele vai lá, além de chegar perto dela, ainda mata. Isso é uma condição que vai aumentar a pena dele, tá? E aí, no 5, olha, nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121. Professora, quais são essas condições? Nada mais é, galera, do que essa lei falando que a qualificadora, que o feminicídio, que antes era visto como uma qualificadora objetiva, é um crime que de forma objetiva, onde eu posso juntar com outras circunstâncias subjetivas que faz com que ele possa ter ali o aumento de pena. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou ler aqui o inciso 3º, ali do 121, para vocês terem ali mais ou menos essa noção, tá? Ó, vamos lá. Ó, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Então, galera, se o cara mata uma mulher por condições da razão do sexo feminino, mas ele mata por meio de fogo, ele também vai ter uma causa de aumento de pena. Se ele usa veneno, ele também vai ter uma causa de aumento de pena. Todas essas aqui têm a ver com o modo do crime, como ele praticou o crime, tá? Então, qualquer dessas 3 situações aqui vai ter causa de aumento de pena de 1/3 a metade, tá? E aí ele, bacana, né? E aí ele vem com essa espécie de coautoria. Comunicam-se ao coator ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º desse artigo. Professor, o que é isso aqui? Galera, presta atenção comigo. O cara é casado. E aí ele teve uma briga com a mulher, saiu de casa. 2 dias depois, ele volta, bebaço, e aí a mulher começa a falar pra ele, né, onde você tava, não sei o que, você passou 2 dias fora, blá, 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 blá. O cara tem uma discussão com a mulher, começa a xingar a mulher tudo, e mata ela. Só que o que que acontece? Quando ele mata ela, ele tava com um amigo na casa dele. E ele e esse amigo meio que se uniram para praticar aquele crime. Então, os dois se uniram para matar a mulher do cara. Só que presta atenção comigo. A mulher era do cara, né? Essa condição, né, da violência doméstica familiar é em relação ao cara e à esposa dele. Esse outro amigo dele, essa condição, né, não se aplicaria a ele, entre aspas. Só que é justamente isso daqui que a lei está falando. Esse exemplo que eu estou dando para vocês.
se eu tiver um caso de coautoria ou de participação de uma pessoa de fora, né? Pode até, inclusive, gente, ser uma mulher, sabia? Pode ser uma mulher, né? Um cara que se junta com outra mulher para praticar um feminicídio. É totalmente aplicável, tá? Não é só homem, não. E aí, a mulher, na verdade, é do cara. Essa condição da violência doméstica familiar é dele, porque é ele que morava com a mulher, né? Bem bacana, tá bom? Para não ficar aquela coisa assim, mas o cara ele era marido da mulher, era marido daquela mulher, essa condição de violência doméstica era só dele, não era do outro. Não, pois isso daqui também vai se comunicar, tá? Então, achei isso daqui muito legal. Deixa eu ver se mudou mais alguma coisa em relação ao feminicídio. Não, só isso aqui mesmo, tá? Mudançazinhas bem tranquilas. A maior delas é a pena, né? A gente tem agora uma pena muito grande, muito alta, e essa questão do crime ser autônomo. Antes ele estava inserido no homicídio e agora ele é um crime autônomo chamado de feminicídio, tá? Ó, aí vamos lá, ó. Outra mudança que a gente teve. Essa mudança já é dentro da lei das contravenções penais, tá? A gente falou das mudanças que teve aí dentro do Código Penal, agora a gente vai falar das mudanças ali na lei de contravenções penais. Galera, mudou apenas uma coisa. Dentro da lei de contravenção penal, foi inserido aí no artigo 121 o parágrafo 2º, que ele vai falar assim, ó: se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos, né, do parágrafo 1º do artigo 121A, aplica-se a pena em triplo. Professora, aqui nesse 121 das leis de contravenção penal, que crime é, que contravenção é essa? Nada mais é do que a vias de fato. Como que você faz para você saber se é uma vias de fato ou uma lesão corporal? Um exemplo. Cara, a vias de fato, ela não tem lesão. Não tem Puxão de nada cabelo. aparente. Pode falar. Um puxão de cabelo. Isso, um puxão de cabelo. Às vezes, uma discussão que teve ali, que as pessoas se estapearam e tudo mais, mas você não consegue ver uma lesão, né? Você não consegue precisar ali uma lesão. Então isso é a via de fato. no âmbito doméstico também vai ser aplicado, nesse caso, a contravenção penal. Como assim? Mesmo no âmbito doméstico, eu não entendi agora essa parte da contravenção penal, esse artigo 2º. Não, aqui eu vou aplicar nessa situação da condição da razão do sexo feminino. Então, aqui, ó, pela condição do sexo feminino, é uma contravenção, né? De fato, então, é uma contravenção. Então, isso, é uma contravenção. no âmbito doméstico... Ah, bacana. Entendeu? Mas isso aqui, ó, tem que ser contra a mulher, tá? Por exemplo, se você tiver uma vias de fato, um filho seu, vamos supor que esse filho seu tenha, sei lá, 19 anos. Isso aqui já não se aplica, porque isso aqui é contra a mulher. Isso aqui não cabe em situação apenas de violência doméstica. Tem que ser contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Contra o filho seria lesão corporal? Poderia ser outro crime. Se não deixa lesão, poderia ser até um maus-tratos, alguma coisa do tipo, ou uma vias de fato simples. Sem nenhum tipo de aumento de pena, entendeu? Beleza. Sacou? Teve um aumento aqui. Agora vamos lá, ó. Lei de execução penal. Professora, o que mudou com a lei intitulada antifeminicídio dentro da lei de execução penal? Vamos lá, o que alterou? Primeira alteração que nós tivemos foi no artigo 41. O que acontece? Dentro do artigo 41, eu tinha algumas hipóteses em que o juiz da execução ele poderia suspender ou restringir alguns direitos, tá? E dentre esses direitos está a visita do cônjuge, que agora entrou aqui dentro do artigo 41, parágrafo 1º. Então, pensa comigo, o cara que cometeu um crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino,
ele pode ter a visita do cônjuge suspensa, tá? Aí você fala assim para mim, professora, mas é contra aquela mulher ou qualquer mulher? Qualquer mulher. Qualquer mulher, tá? Olha só o tanto que isso é sério, tá? Isso não fere a dignidade da pessoa humana? Também acho que fere. Até porque, como que você vai deixar um cara desse se ressocializar? Né? Aí vem o preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima ou conjugal. Olha só, o cara não pode também ter visita íntima. Ou seja, o cara não pode transar. Se ferrou. Aí vem mais um, artigo 86, né? Será transferido para o estabelecimento penal distante do local de residência da vítima, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, o condenado ao preso provisório que, tendo cometido o crime de violência doméstica familiar contra a mulher, ameaça ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena. Galera, isso aqui dentro da LEP foi a alteração mais importante. Eu vejo isso aqui na prática. Eu tô com 3 casos de violência doméstica desse jeito. O cara foi lá, bateu na mulher, ele foi preso em flagrante. Aí o juiz foi lá, liberou ele mediante medida cautelar e falou para ele ficar longe da mulher, medida protetiva. Pois ele foi lá de novo, bateu na mulher, prendeu ele por descumprimento de medida protetiva. Ficou 3 meses preso, saiu. Pois agora ele está descumprindo a medida protetiva de novo. Para mim, esse cara, ele tinha que ir para outro estado, para outra cidade, para ele cumprir a pena dele lá, porque de jeito não dá, não, ué. Só fica dando trabalho, uma hora ele vai matar essa mulher. Entendeu? Isso aqui eu vejo na prática, isso aqui. Isso aqui eu achei muito, muito, muito importante. Tá? Esse tipo de cara aí, ó, que a lei devia ser mais dura com eles. Com certeza, porque já é reincidente. Vez, já tinha que ser mais duro com eles. Reincidente, exatamente. Pois é. Aí vem outras 2 alterações dentro da LEP. Progressão de pena. Se ele for condenado por feminicídio, mesmo que seja primário, a progressão dele vai se dar com 55% da pena, tá? Então, eu pego ali, vamos supor que ele foi condenado a 10 anos, eu pego e faço 55%, né? Daí 5,5, alguma coisa. Então, ele só vai poder progredir quando ele ficar aí esse tempo, tá? Gente, antigamente não existia nenhum quanto de progressão de pena dentro da LEP com essa fração de 55, é a primeira, tá? Antigamente a gente tinha 16, 20, temos, né? 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Agora 55 não. É a primeira vez que nós vamos ter aí, tá? Então, mais uma coisa para a gente decorar. E aí o artigo 146Z. Condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ao usufruir de qualquer benefício em que corra a sua saída do estabelecimento penal, será fiscalizada por meio de monitoração eletrônica. Então, seja qual for o motivo que o cara tenha que sair de dentro do estabelecimento penal, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para visitar um parente que morreu, ele vai ter que ser fiscalizado ali por meio da monitoração eletrônica. Se bem que na hipótese, se ele visitar um parente que morreu, ele vai ter escolta, né? Porque aí a gente já está falando de outro instituto. Mas fica aí essa observação para vocês, essa questão da monitoração eletrônica, tá? Ele não pode sair sem essa monitoração eletrônica. Essas são as alterações que a gente teve dentro da LEP. Agora vamos para frente. Alteração na lei dos crimes hediondos. Gente, nada mais é do que uma alteração meramente formal, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que dentro do Código Penal a gente tem agora um crime de feminicídio, que é o 121A? Então, o que a lei fez? Ela simplesmente colocou lá no rol dos crimes hediondos esse crime como crime hediondo. Mas ele já era hediondo. Então, não teve alteração, né? Então, um cara que cometeu um feminicídio antes ou depois dessa lei vai continuar sendo hediondo da mesma forma, tá? O que aconteceu, na verdade? Aqui no inciso 1 do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, eu tinha aqui, ó, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, que estava bem aqui, ó. Esse, acho que era o inciso 6 mesmo, se não me engano é o 6. Esse inciso é o que falava do feminicídio,
Como agora o feminicídio não está mais dentro do crime de homicídio, ele foi retirado daqui e foi colocado no 1B, artigo 121A. Mas ele continua sendo crime hediondo, ele era crime hediondo e continua sendo. Não teve nenhuma alteração material, tá? Só isso mesmo que mudou ali na lei dos crimes hediondos. Bom, agora vamos para a Lei Maria da Penha, alteração importantíssima, importantíssima. Isso aqui para mim foi muito incorporado, praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tinha tido a pena aumentada de 2 a 5 anos, a gente também teve isso para o crime de descumprimento de medida protetiva, tá? Olha o tanto que a pena era baixa, 3 meses a 2 anos. Nada, o cara é condenado nada, né? Aí você pega, o cara é primário, isso e aquilo, o juiz vai dar a condenação dele, não dá em nada, né? E aí, por isso que as pessoas viram e falam assim, esse negócio de Lei Maria da Penha não dá em nada, não adianta nada. E realmente, olha que pena baixa que era antigamente. Agora não, galera, agora as coisas mudaram. 2 a 5 anos é uma pena maior, tá? É uma pena maior. Então, muitos institutos não vão caber aqui. Por exemplo, suspensão condicional do processo não cabe, tá? Professor, e a questão do arbitramento de fiança? Lembra que esse crime, o delegado de polícia não pode arbitrar fiança, tá? É vedado. Ele não pode arbitrar fiança nesse crime aqui. Só o juiz que pode, beleza? Alteração aí bem tranquila também em relação a essa lei. Código de Processo Penal. O que que mudou? Essa foi a nossa última alteração aí dentro dessa lei. Galera, é o seguinte. Dentro do Código de Processo Penal, eu tenho um artigo 394A que ele falava assim, que os processos que apurem a prática dos crimes hediondos teriam prioridade de tramitação em todas as instâncias. Era isso que o artigo falava. Agora ele mudou. O que que ele fala? Ele fala que tanto os processos que envolvem a prática de crime hediondo ou violência contra a mulher terão prioridade de tramitação em todas as instâncias, tá? Um aluno perguntou assim para mim, mas professora, o crime de violência contra a mulher não é hediondo? Nem todos, nem todos. O feminicídio é, por exemplo. A lesão corporal é? Não, não é. Por isso que o legislador veio e colocou isso aqui nesse artigo, tá? Então, independente do crime, se ele for hediondo ou não, se ele for envolver violência contra a mulher, vai ter prioridade de tramitação. Outra alteração também que teve. Os processos que apurem violência contra a mulher independerão do pagamento de custas, taxas ou despesas processuais, salvo em causa de má-fé. Galera, o que é isso daqui? São aqueles processos que envolvem os crimes contra a honra, né? Que aí eu falo aí da questão da queixa-crime, eu não estou falando mais da denúncia, tá? Quando a gente fala em denúncia Ministério Público, a gente não tem essa questão de custas, mas eu falo da questão da queixa-crime, a mulher foi lá, foi vítima de calúnia, né, e aí ela tem essa questão do pagamento de custos, né, vai ficar isento, desde que não tenha má-fé. Se tiver má-fé, vai ter que pagar, tá? As isenções que trata o parágrafo 1º deste artigo aplicam-se apenas à vítima e, em caso de morte, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, quando a estes couber o direito de representação de oferecer queixa ou prosseguir com a ação. Nada mais está falando aí dessa questão, dessa sucessão, entre aspas, processual, né? Quando a vítima morre, e aí tem a questão ali do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que pode ali representar ela após a morte, tá? E aí, peraí, deixa eu voltar aqui. É isso, tá. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês aqui em relação ao segundo aqui, ó. Galera, presta muito bem atenção. Quando a lei fala cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, vocês têm que lembrar que cônjuge são aquelas pessoas que são casadas. O cara que está, por exemplo, em união estável, o cara que é convivente, a gente não chama de cônjuge no âmbito do direito, tá?
Mas já existe decisão dos tribunais superiores falando que, quando a lei fala nessa hipótese aqui do CAD, a gente chama, né, que é o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, quando eu falar cônjuge, eu também falo do companheiro. Então, não é só aquela pessoa, vamos supor que a mulher foi vítima, né, ali, e aí ela já era casada com outro homem, né, ela tinha sido vítima do relacionamento anterior, tinha uma união estável, ela não era casada, né, então aquele cara ali é o companheiro dela. Aquilo também vai poder se estender a ele, o direito de representação também vai se estender a ele, por mais que ele não esteja casado, tá? Então, fica aí a dica para vocês. O casamento, ele dá o direito de chamar ali a pessoa de cônjuge, na órbita do direito. A união estável dá o direito de chamar de companheiro, tá? Então, só termos jurídicos assim que às vezes pode ser que venha aí tentar confundir os senhores, beleza? Então é isso. A nossa aulinha de hoje aí da nossa alteração, uma aulinha bem simples, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui e eu vou deixar vocês fazer pergunta. Aí, Rubens, pode falar. Sobre o crime, sobre aquela questão o crime alcançar ou retroagir para não prejudicar o réu, certo? Certo. O crime não, a lei. Princípio da irretroatividade. Isso, Sim. mas tem uma diferença entre o Código Penal e o processo penal. Tem sim. Certo. Em 2018, se não me salvo engano, foi alterada essa lei de estupro. Um exemplo, o cara que cometeu estupro há 20 anos atrás, ele não poderia ser mais responsabilizado, porque a vítima tinha 6 meses para poder representar. De 2018 para cá, parece que isso mudou. Foi atualizado, certo? Foi. Antes era ação pública condicionada à representação e depois passou a ser. Então, isso alcança esses crimes de 20 anos atrás, depois dessa alteração? A senhora falou ali sobre a pena não poder, não poder retroagir para prejudicar o réu. Eu tenho essa dúvida. Já sei aonde você quer chegar. Vamos lá. Eu tenho um crime, por exemplo. Vamos dar o exemplo do crime de estupro, que não era chamado de estupro, inclusive. Antigamente, o crime de estupro, ele era um crime de ação pública. Deixa eu ver aqui. Eu estava estudando isso esses dias. Era condicionada à representação. Incondicionada, né? E agora é condicionada. Deixa eu ver se é isso mesmo. A vítima acho que tinha 6 meses para poder representar, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Esse é o... cadê? É isso aí mesmo. Só o estupro, tá? O de vulnerável não entra. Sim. Tá, deixa eu te explicar como é que funciona isso. Quando a gente fala dessa questão da irretroatividade da lei, a gente tem que lembrar que a gente tem normas 100% penais, normas 100% processuais penais e normas híbridas. Que aí eu acho que é onde você está com dúvida. Por quê? Porque muitos legisladores falam que essa questão da ação penal pública, condicionada ou incondicionada, seria uma norma híbrida. Então, ela pega a matéria de direito processual e também pega a matéria de direito penal. Então, tem isso. Isso daí foi a discussão que a gente teve em relação ao crime de estelionato. O que aconteceu com o crime de estelionato? Antigamente, quando o cara era vítima de um crime de estelionato, o delegado de polícia poderia instaurar um inquérito e iniciar as investigações independente da vontade dele, porque era um crime de ação penal pública incondicionada à representação. Hoje em dia, o crime de estelionato, ele é um crime de ação penal pública condicionada. Então, a vítima precisa querer. Claro que eu tenho as exceções, né? Quando, por exemplo, uma pessoa é maior de 70 anos. Só que, via de regra, é assim que funciona. Aí, o que aconteceu, Rubens? Muitas pessoas se perguntaram assim, ó. Uai, o que eu vou fazer agora? Os crimes que estão aqui na minha mesa, eu tenho que chamar essas vítimas para representar? Ou eu posso seguir direto, adiante?
já que antigamente era de ação penal pública incondicionada, né? Então, ficava essa dúvida. Qual que foi o entendimento que o STF deu nessas situações de normas híbridas? De que eu vou aplicar aquilo que for mais benéfico para o réu, mesmo a norma sendo híbrida, tá? O que é uma norma híbrida? Que versa sobre direito penal e direito processual penal. Então, aquilo que for mais benéfico ao réu, eu vou aplicar. Então, se eu pegar uma situação que eu tinha um crime de ação penal pública condicionada à representação, a vítima não representou, aí eu veio, né? Porque isso daí já é uma coisa que prejudica o réu, tá? Então é mais ou menos nesse sentido aí que você tem que entender, norma híbrida, tá? Depois, se você quiser, eu te mando, eu escrevi um artigo sobre isso daí, bem interessante. Não, eu quero sim, acho muito bacana, de Lá no, requestão. lá no Ministério Público tinha uma discussão sobre isso aí em relação ao crime de estelionato, mas é bem bacana isso aí. Quando você E a se deparar com uma prescrição? questão sobre isso, você me manda, tá? Aham, beleza. E a prescrição desse crime de feminicídio, professor? Ele é imprescritível? Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui. Na verdade, o que que acontece? A gente tem que pensar assim, ó. Você fala em relação a qualquer crime e violência envolvendo Não, a não, mulher ou só feminicídio? só o feminicídio. Então vamos lá. O crime de feminicídio é hediondo? Feminicídio é hediondo. Crime hediondo prescreve? Não prescreve. Respondeu sua pergunta. Verdade. Certo? É só você fazer essa Verdade. analogia. Inclusive, tá lá Beleza. no rol dos crimes hediondos do O crime feminicídio. de estupro, ele não era hediondo, né? Aí ele virou. Tanto o Ele virou estupro hediondo. quanto o estupro da vulnerável. É verdade. Os dois são hediondos. E furto com emprego de explosivo também, É hediondo. hediondo. O Eu errei roubo essa como questão na Polícia emprego Penal. explosivo não é hediondo. Questão boa, hein? Questão boa essa. Bacana. Mas é isso, cara. Assim, essa relação assim de prescrição e tudo mais, o que mais vocês têm que decorar é o que é crime hediondo. Quais são os crimes hediondos? Se você decorar quais são os crimes hediondos, fica muito fácil. Por quê? Porque os crimes hediondos não prescrevem. Tá, mas e o crime, por exemplo, o crime que foi encaixado nesse rol, igual tipo esse crime de estupro, por exemplo, ele foi encaixado no rol de imprescritível em 2018. E os crimes que foram cometidos contra mulheres no passado vão ser... A gente não pode falar que eles são hediondos, porque isso é uma lei que prejudica o réu. A gente não pode aplicar. Mas na prática, no processo penal também é assim ou é de Se forma o crime híbrida? foi cometido antes daquele crime ser hediondo, ele não é hediondo. Você lembra? Vou te dar um exemplo. Você vai lembrar. Lembra que teve uma época que o furto com o emprego de arma branca não tinha causa de aumento de pena? Sim. Aí o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam presas por conta desse furto com emprego de faca, por exemplo, que tinha essa causa de aumento de pena, tudo entrou com uma revisão criminal para diminuir a pena. Né? E aí depois, lá na frente, não veio uma lei que falou que o crime cometido com arma branca tem uma causa de aumento de pena? Então, o que acontece? Essa lei só vai valer de quem praticou o crime dali para frente. Os caras que estão dali para trás não se aplica, porque essa lei veio para prejudicar o réu. Né? Lembra do termo que a gente tem em latim? Chama novatio legius impégius. Ou seja, nova lei que veio para prejudicar o réu. Né? Então, eu não aplico. Mais ou menos isso daí. Bacana. Entendeu? Conseguiu entender? Entendi, sim. Bacana. Certo? Tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Não, da minha parte, acho que é só isso mesmo. Guilherme, quer falar alguma coisa? Às vezes está trabalhando ali, ouvindo a aula, né? Uhum. Não? Estou acompanhando aqui, mas não tem Não, mas tudo tranquilo. Falar. Com o tempo você vai pegando. Isso, obrigado. Então, agora sim, uma opinião da mulher, não da policial nem da professora, mulher, Maria da Paz. Sim. O que você acha dessa situação, dessa lei, assim? No sentido de dignidade da pessoa humana?
Eu acho assim, tem muitos artigos que realmente foram bem legais. Por exemplo, esse caso da ameaça. Sabe por quê, Rubens? Se eu atender uma ocorrência de violência doméstica e a mulher vinha a morrer depois, cara, isso dá um BOzão. Mesmo eu comprovando que ela não quis representar, sabe? Fica feio para nós que somos policiais. Então, essa autonomia que o Estado está nos dando de poder agir, mesmo a mulher não querendo, isso é muito positivo. Agora, uma coisa que eu não concordo, essa questão da visita íntima, essa questão dessa visita de cônjuge, eu não concordo. Por quê? Cara, a gente tem que pensar que o sistema de execução penal ele é para ressocializar a pessoa, né? Como que eu vou ressocializar alguém que não pode nem, entre aspas, casar de novo, porque ele não pode receber a visita da mulher, né? Verdade, né? Então, assim, eu acho que por esse ponto o legislador foi bem, assim, e também sobre aquela questão ali do concurso, né, de ser um efeito automático, eu também não concordo muito. Eu acho que cada caso é um caso. Eu já vi muitas situações que, infelizmente, a mulher às vezes usa da lei para tentar se beneficiar, né? E outro ponto também que eu acho que deveria ter, que a lei poderia ter focado mais na vítima. Ela focou muito no suspeito, né? Aumentou a pena, falou que o suspeito é isso, o suspeito é aquilo, mas e a vítima? Quais são os programas que a gente tem para tentar tirar essa mulher desse ciclo de violência doméstica? Porque de 100% dos casos que eu atendo de violência doméstica, infelizmente, cerca de metade volta, né? E aí você fala assim, nossa, professora, mas essa mulher é burra, não sei o quê. Não é que ela está no ciclo de violência, o cara manipula ela, né? Muitas vezes, o cara bota ela para ir na delegacia para tirar a medida protetiva. Só que a delegacia não tira a medida protetiva. Quem tira é o fórum, né? E aí ele bota para ir lá, eu queria ver o negócio da medida. Eu falei, não, filho, aqui você não tira a medida, não. Se vira com fórum lá. Antigamente tirava, né? A Antigamente ocorrência tirava, tirava, agora né? não tira. Então, assim, eu acho que a lei deveria ter tido mais, né, institutos jurídicos de proteção a essa mulher, alguma espécie de benefício, alguma coisa. Muitas vezes elas são dependentes do marido, têm filhos, aí ela pensa assim, nossa, agora o meu marido está preso, como que eu vou dar de comer para os meus filhos, né? Às vezes o cara é o único provedor da casa, então a gente precisa quebrar esse ciclo de violência. Essa mulher precisa ter com quem contar. E esse com quem contar precisa ser o Estado, né? O Estado precisa ser mais ativo nessas situações. Verdade. Mas é assim, né, minhas críticas e minhas considerações, né? Esse ponto da ameaça, eu acho que foi o ponto mais acertado Com dessa lei. certeza. Com certeza. Mas é aquele negócio, gente, o cara que quer matar a mulher, ele vai matar. Ele não pensa em pena, tá? Ele não pensa em consequências jurídicas, Você infelizmente. parou para pensar que vai desencadear algumas situações com essas Sim, leis tão duras que vai exatamente. desencadear algumas situações. Ou vai ocorrer mais morte, sim, porque o cara já não vai ter muita coisa a perder mais. Exatamente. Ou, sei lá, de alguma forma vai inibir muito os homens a ter contato, sei lá, com mulheres, evitar. Uhum. Alguma coisa vai acontecer Vai. com essa dureza aí. Consequências culturais, com certeza vai ter. Mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Vamos ver como é que vai ser. Tem só 2 dias da alteração, mas já mudou muita coisa, né? Principalmente no nosso âmbito de trabalho ali. Agora as coisas já mudam. A mulher chega, fala que é ameaça, não precisa nem de representação dela mais. Então o negócio agora tá diferente. Vamos ver como é que vai ser. Beleza. Fechou, então? Mais Fechou. alguma dúvida? Não, é isso aí. Então eu vou desligar aqui, depois eu vou disponibilizar a aula que eu gravei lá no YouTube, e aí vocês entram, tá bom? Beleza, obrigado. Fechou. Falou, boa noite para vocês. Bom descanso. Tchau.